Eu gostaria de falar sobre a pesquisa do Carlos Gutierrez e os seus colaboradores aqui em São Carlos. Nós podemos distinguir três principais direções de pesquisa de Carlos Gutierrez. A direção de Interval Exchange Transformations and the Closing Lemma, a direção de Marcus-Yamabe Problem and Jacobian Conjecture e Singular Foliations on Surfaces in Euclidean Spaces. Essa terceira linha de pesquisa é exatamente a linha de pesquisa da minha colaboração com o professor Gutierrez, então eu vou falar mais sobre ela. Todos nós sabemos que Carlos Gutierrez e Jorge Sotomayor têm um papel muito importante no desenvolvimento da geometria extrínseca de superfícies e nos espaços de dimensão 3. Então é uma questão natural colocar problemas análogos para superfícies em espaços de dimensão 4. E foi exatamente nessa linha que a colaboração de Gutierrez comigo se deu. Então eu gostaria de, nessa palestra, falar sobre exatamente a contribuição de Carlos Gutierrez no problema da geometria extrínseca de superfícies em R4. A geometria de superfícies em R4, ela tem como um dos principais invariantes a segunda forma fundamental. A segunda forma fundamental foi estudada desde o início do século passado. Por exemplo, no trabalho de Moore e Wilson, de 1916, e no trabalho muito importante do John Little, de 1969. Para explicar a contribuição do Carlos Gutierrez para essa área da geometria, eu vou começar lembrando a definição da segunda forma fundamental. Então, dada uma parametrização local de uma superfície em R4, nós podemos escolher um referencial ortonormal E1, E2, E3, E4, definido no domínio U, de tal maneira que os dois primeiros vetores, E1 e E2, formem uma base por tangente e o E3 e E4 formem uma base por normal. Escolhidos, então, parametrização e referencial ortonormal, nós podemos definir a segunda forma fundamental da superfície M num ponto P como sendo a forma quadrática vetorial associada à componente normal da derivada segunda do mergulho F. Então, aqui eu tenho a expressão da segunda forma fundamental, que é, portanto, uma aplicação quadrática, e nós podemos calcular os coeficientes dessas formas fundamentais e determinar a matriz da segunda forma fundamental do mergulho. A interpretação geométrica dessa segunda forma fundamental é dada em termos da curvatura normal. Nessa segunda parte da palestra, eu gostaria de falar sobre a pesquisa de Carlos Gutierrez. Nós distinguimos três principais linhas de pesquisa do professor Carlos Gutierrez, que são Interval Exchange Transformation and the Closing Lemma, the Marcus-Yamabe Problem and the Jacobian Conjecture, and Singular Foliations on Surfaces in Euclidean Space. Essa terceira linha de pesquisa é exatamente a linha da minha interação com o professor Carlos Gutierrez, e é sobre ela que eu vou falar. Todos nós sabemos que a contribuição de Carlos Gutierrez, de Jorge Sotomayor, para o estudo da geometria extrínseca de superfícies em três espaços é fundamental, em especial no estudo das foliações singulares de superfícies em três espaços. Então, um problema natural se coloca para o estudo de superfícies em espaços de dimensão 4, que foi o assunto da nossa interação científica. E então eu gostaria de falar sobre a contribuição de Carlos Gutierrez
para o tema de superfície em R4. O estudo de superfície em R4, do ponto de vista da geometria extrínseca, começou já no início da década passada. Então, nós temos, por exemplo, o artigo de Moore e Wilson, de 1916, um artigo fundamental de John Little, em 1969, e nesse estudo, um invariante fundamental, muito importante para o estudo de superfícies, é a segunda forma fundamental. Os invariantes da segunda forma fundamental, eles determinam o que a gente chama de geometria de segunda ordem da superfície. Então, vou iniciar relembrando o conceito da segunda forma fundamental para que a gente então possa descrever os resultados de Gutierrez nesse assunto. Então, dado x, uma parametrização de uma superfície, dado uma parametrização de uma superfície em R4, então a superfície M é o x de U, nós podemos associar a essa parametrização um referencial ortonormal com vetores E1, E2, E3 e E4, de tal maneira que os dois primeiros formem uma base para o espaço tangente da superfície em cada ponto, e os dois últimos formem uma base para o espaço normal. É normal da superfície em cada ponto U do domínio de definição U. Com essa informação sobre a superfície, nós podemos definir a segunda forma fundamental como a projeção da derivada segunda do x no espaço normal, certo? Então, nós definimos a segunda forma fundamental da superfície U como sendo a projeção da derivada segunda do mergulho na direção normal. Então, eu tenho essa definição da segunda forma fundamental. Então, como eu disse, ela é a projeção no normal da derivada segunda da superfície. Eu gostaria de dar uma interpretação geométrica da segunda forma fundamental. Para dar uma interpretação geométrica, nós olhamos para a seguinte aplicação, que vai do círculo S1 contido no tangente da superfície no ponto, vai no espaço normal, da seguinte maneira: nós temos a superfície, um ponto da superfície, aqui nós temos o vetor tangente, o espaço tangente da superfície no ponto, o círculo S1, e para cada direção θ no círculo S1, nós tomamos uma curva tangente a θ, é contido na superfície, vou chamar essa curva de gama. Suponho que essa curva está parametrizada pelo comprimento de arco, calculo a derivada segunda da curva e projeto no espaço normal. Então, eu vou chamar de θ de θ, projetando no normal. Eu vou chamar de eta de θ, a projeção no normal da superfície do vetor derivada segunda da curva, no ponto θ. Quando θ varia ao longo de todo o S1, a imagem por eta de S1 é uma elipse, que é chamada elipse de curvatura. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Portanto, a imagem da aplicação eta, a imagem do círculo S1 pela aplicação eta, é uma elipse, que é chamada elipse de curvatura. E essa elipse, os invariantes dessa elipse, constituem os invariantes de segunda ordem da superfície. Nós podemos, por exemplo,
escrever a expressão da elipse de curvatura como aqui. E nessa expressão nós temos a elipse de curvatura, que nós conseguimos ver melhor que essa parametrização é a parametrização de uma elipse, e onde H é o vetor de curvatura média e B e C são os eixos da elipse. Muito bem. Como eu disse, os invariantes dessa elipse são invariantes de segunda ordem da superfície. Por exemplo, nós usamos a geometria da elipse e a posição da elipse no espaço normal para definir pontos da superfície. Então, nós temos aqui o ponto da elipse é hiperbólico se P estiver fora da região limitada pela elipse. O ponto é elíptico se ele estiver dentro. O ponto é parabólico se ele estiver sobre a elipse. E quando a elipse se degenera num segmento, nós chamamos o ponto de ponto semiumbílico. E se esse segmento é radial, nós chamamos de ponto de flexão. Quando a elipse se degenera num ponto, nós dizemos que o ponto é um ponto umbílico da superfície. Muito bem, com essa informação sobre a geometria de segunda ordem, nós podemos então discutir a contribuição de Carlos Gutierrez para esse tema. As contribuições de Carlos Gutierrez sobre o tema de foliações singulares de superfície em R4 são principalmente em duas direções. Sobre linhas de curvatura principal em torno dos pontos umbílicos de superfícies em R4 e sobre linhas assintóticas de superfícies e a conjectura de Lorner em R4. É nesse segundo tema que o nosso trabalho se deu, sabe? Os nossos resultados são exatamente sobre esse segundo tema. Os colaboradores de Carlos Gutierrez nesse tema de geometria extrínseca de superfícies em R4 foram Irving Guadalupe, Renato Tribuzzi, Jorge Sotomayor, Victor Guinness, Federico Sanches Bringas e eu próprio. O tema principal dos artigos de Gutierrez nesse assunto é a conjectura de Lorner para a superfície em R4. Como eu vou explicar? Nós sabemos que existe a conjectura de Caratteodori para superfícies em R3. A conjectura de Caratteodori, ela diz que todo ovaloide em R3 tem no mínimo 2 pontos umbílicos, isto é, 2 pontos onde as curvaturas principais coincidem. Existe uma versão local para essa conjectura de Caratteodori que é conhecida como conjectura de Lorner. E a conjectura de Lorner, ela diz que não existe ponto umbílico isolado com índice topológico maior do que 1. Nós podemos usar a fórmula de Poincaré-Hopf para justificar que a conjectura de Lorner implica a conjectura de Caratteodori. Por quê? Porque a fórmula de Poincaré-Hopf que está aqui, ela dá a característica de Euler da superfície em termos da soma dos índices dos pontos singulares da linha das foliações de linhas de curvatura da superfície em R3. Se eu tenho um ovaloide, ele tem uma característica de Euler igual a 2. E se o índice do umbílico não pode ser maior do que 1, nós precisamos de pelo menos 2 pontos umbílicos na superfície para que a fórmula de Poincaré-Hopf seja satisfeita. Isso nós sabemos para o caso de superfícies em R3. Então, a pergunta que se coloca é como formular um problema análogo para superfícies em R4. Existem 2 maneiras, pelo menos, de estender essa formulação para a superfície em R4. E estes foram exatamente os problemas principais nos artigos do Gutierrez sobre esse assunto. Uma das maneiras
é olhando para as linhas principais de superfície em R4. Nesse caso, para cada ponto da superfície, em que a elipse de curvatura nem é um círculo, nem é um ponto, existem duas direções transversais que correspondem ao comprimento mínimo da segunda forma fundamental e mais duas direções transversais no tangente que correspondem ao comprimento máximo da segunda forma fundamental. Essas direções, elas formam então um campo de linhas na superfície em R4, que são as linhas principais ou linhas de curvatura. Gutierrez e seus colaboradores estudaram a equação diferencial das linhas de curvatura de superfície em R4, que é uma equação binária de ordem 4, uma equação de quarta ordem, e determinaram, por exemplo, a forma na vizinhança dos pontos umbílicos, que está aqui nessa figura. Caracterizaram as formas normais na vizinhança dos pontos umbílicos e calcularam os índices para o comportamento genérico dessas linhas. Eles mostraram, Gutierrez e Guinness mostraram que nos pontos umbílicos simples, que são os pontos umbílicos genéricos, o índice é mais ou menos 1/4. E num outro trabalho com Sanches-Bringas, eles mostraram que a conjectura do índice de Lorner não pode ser estendida para a superfície em R4 desse ponto de vista que eu acabei de explicar, quer dizer, do ponto de vista das linhas de curvatura. Porque eles exibiram, para cada inteiro n, eles exibiram um exemplo de uma superfície em R4 que tem um ponto umbílico isolado de índice n sobre 2. Então, dessa forma, eles mostraram que não é possível formular uma conjectura de Lorner para a superfície em R4 de maneira análoga ao que foi formulada em R3. Existe uma outra maneira de abordar a questão da conjectura de Lorner para a superfície em R4, que é olhar para as linhas assintóticas. Eu vou explicar. Se você considera uma superfície em R3 e você usa a inversa da projeção estereográfica para levar essa superfície para a esfera em R4, essa aplicação ela leva as linhas de curvatura de superfície em R3 nas linhas assintóticas dessa superfície na esfera S3 dentro do R4. E mais ainda, os pontos umbílicos da superfície em R3 vão nos pontos de inflexão da superfície em R4. Muito bem, então nesse caso fica claro que é possível formular a conjectura de Lorner para as superfícies que estão contidas na esfera de dimensão 3 em R4, uma vez que elas estão em correspondência através de um difiomorfismo com as superfícies em R3, através da projeção estereográfica. E as linhas assintóticas de superfície em R4, elas têm sido intensivamente estudadas. Por exemplo, os resultados obtidos nas últimas décadas podem ser encontrados nesse livro de Zumiya, Tari, Romero Fuster e Ruas. E, portanto, é um problema interessante formular a questão da conjectura de Lorner para as linhas assintóticas de superfície em R4. Quando o mergulho da superfície em R4 é localmente estritamente convexo, o par de foliações transversais em M que são induzidos pelas linhas assintóticas, eles estão globalmente definidos fora do conjunto de pontos de inflexão. E no meu trabalho, junto com Carlos Gutierrez, nós provamos que, sob condições muito fracas, nós conseguimos mostrar que o índice de um ponto de inflexão numa superfície localmente convexa, genericamente mergulhada em R4, ele é o mesmo que o índice de um ponto umbílico de uma superfície em R3. Ou seja, a superfície não precisa estar contida na esfera em R4. Qualquer superfície localmente convexa
a ela pode ser associado uma superfície em R3, de tal forma que os umbílicos da superfície em R3 correspondem aos pontos de inflexão da superfície em R4. Dessa forma, faz sentido a formulação da conjectura de Lorner para a superfície em R4. A prova do resultado, desse nosso resultado, segue do principal resultado do artigo conjunto, no qual a gente prova que se tem um campo de vetor em R2 que é Newton não degenerado, o índice desse campo de vetores é determinado pela parte principal do poliedro de Newton associado ao campo. Eu tenho aqui uma figura que mostra aqui a imagem planar de um toro em R4 e que possui 4 pontos de flexão. Quer dizer, nesse caso, a conjectura de Lorner seria que qualquer mergulho de uma superfície compacta localmente convexa em R4 tem no mínimo 2 pontos de flexão. Nesse nosso exemplo aqui tem 4, e esses 4 pontos de inflexão, eles são as interseções dessa curva vermelha com a curva preta com a curva verde, certo? Aqui eu tenho então as referências dos trabalhos de Carlos Gutierrez sobre superfície em R4. Esses 5 trabalhos são sobre linhas de curvatura de superfície em R4, e depois esse trabalho conjunto em que nós estudamos então linhas assintóticas de superfície em R4. Finalmente, para encerrar, eu gostaria de falar sobre o Prêmio Carlos Gutierrez. O prêmio foi criado pelo Instituto em 2009 e desde 2012 ele também tem o suporte da Sociedade Brasileira de Matemática. A ideia do prêmio é premiar a cada ano a melhor tese em matemática produzida no Brasil, defendida no ano anterior. E o que o Instituto pretende com esse prêmio é que a memória de Carlos Gutierrez seja mantida e que o legado dele seja sempre lembrado pelas gerações presentes e futuras. Eu tenho aqui uma foto da criação do Prêmio Carlos Gutierrez e uma da primeira edição do prêmio, que foi em 2009. Muito obrigada.